Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nosso desejo e a nossa oração é que você que está me assistindo, está me ouvindo, seja abençoado, abençoada por Deus. Para quem não me conhece, vou me apresentar, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu tenho formação em teologia, filosofia, ciência da religião e ensino religioso. Sou membro da Igreja Batista Rede Vida e estou aqui para compartilhar com vocês algo relevante, algo importante da teologia e da palavra de Deus. Um assunto formidável e extraordinário. Ganhei esse livro aqui, volume 1, e eu gostei tanto que eu comprei o volume 2. Os atributos de Deus, ou seja, o ser de Deus, de A.W. Tozer. Wilson Tozer é um teólogo que eu gosto muito. Eu queria compartilhar com você sobre a graça de Deus. O que A.W. Tozer tem a falar sobre a graça de Deus, né? O que é graça? De uma maneira mais simples e lata, graça é favor, é dom imerecido. Deus nos abençoa, Deus, Ele derrama das suas bênçãos, Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele nos justifica sem nós absolutamente merecermos nada da parte de Deus, né? Sobre a graça de Deus. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Livro do Êxodo 33, verso 17. Versão da Bíblia Almeida, revisada e atualizada. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Provérbios 3, 34. E assim prossegue esse livro de A.W. Tozer. Queria compartilhar com você. É um livro que tem 176 páginas. Né? Ele é fininho, ó. Dá para você ler em 3 dias. Ou uma semana, dependendo da sua dinâmica de leitura. Como explicando anteriormente, o atributo se define como algo que Deus é, não o que ele tem. Portanto, Deus é graça. O significado desse atributo se aproxima, mas não se iguala ao da misericórdia. Como a misericórdia que flui da bondade de Deus, também a graça flui de nossa bondade. É o que A.W. Tozer está dizendo. Que a graça de Deus nos torna mais abençoados. A graça de Deus, ela flui de uma maneira que se compara ao amor de Deus. Amém? Dizer que Deus tem o amor como atributo. O que é atributo? O que são atributos? São qualidades ou facetas da personalidade de Deus, né? Qualidade de uma pessoa, no caso de Deus. E o conceito que o N. Gruden, que é um teólogo que eu gosto muito, né? Estou lendo aqui esse livro, né? Esse livro sobre teologia sistemática de Wayne Gruden, né? Em definição, se interpreta o amor de Deus como uma doação ou autodoação de si mesmo dos outros, né? A Bíblia fala em 1 João 4,8 que Deus é amor.
né? No meu professor do seminário da Faculdade de Teologia de Latim, Deus caritas est. Deus caritas est. Deus é amor. Deus é amor. Então, nós temos sinais de que esse atributo de Deus já existia antes da criação entre os membros da triunidade, né? Da trindade, da triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus já dizia, fala ao Pai, glória me conferiste, glória me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus se referindo a Deus Pai, João 17, 24, indicando assim que o Pai, nosso Deus, já amava e honrava o Filho desde a eternidade. Há um texto maravilhoso no Velho Testamento, um texto veterotestamentário, portanto, diz o seguinte, mais ou menos, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eterna eu te atraí. Então, esse atributo de amor, misericórdia, caridade, graça, ele é intrínseco a Deus. Deus é amor absoluto. Deus é caridade. Deus caritas est, em latim. Deus é amor. E ele colocou em nós o desejo de amar, de ter relacionamento com as pessoas. E é aquilo que A.W. Tozer, ele fala aqui no livro sobre essas facetas da graça e do amor que flui no nosso coração. E nós vemos que Deus, todos os atos salvíficos, como diz a teologia, os teólogos, né, de salvação, de redenção e regeneração de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ele mostra, é uma mostra cabal, é um sinal insofismável, né, irrefutável do amor de Deus. Todos os atos salvíficos ou de salvação ou salvadores de Deus, principalmente no Velho Testamento, você vê o amor de Deus impregnado ali. Quando Deus ali mandou Moisés, Moshe, você vê Deus ali atuando na vida de Moisés. Faraó mandou matar as crianças ali, os infantes de 2 anos para baixo. Tem uma história parecida no Novo Testamento, quando Jesus nasceu. O rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E na época de Moisés também. Mas, louvado seja Deus, que o nosso Deus, ele é assim. Ele vê o final, o desfecho da história antecipado. O nosso professor, Henrique Alves, de Teologia do Novo Testamento, de grego, Novo Testamento, grego koiné, grego ático, enfim, ele falava que Deus, ele vê o desfecho da história final antecipada, ele antegoza e ele antevê o desfecho final desde o começo da história. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi sacrificado como oferta, como sacrifício, como uma oblação desde antes da fundação do mundo. Então Deus, claro, como ele é onisciente, né? E esse livro aqui ele fala da onisciência de Deus, isto é, do latim, omniscientia. Omnisciente do latim é onisciência, ou seja, Deus sabe. É um dos atributos incomunicáveis de Deus. A.W. Tozer ele fala aqui nesse livro, né? Assim como Wayne Grudem fala da onisciência de Deus, como Deus é cônscio e Deus sabe todas as coisas, o desfecho da história.
Ele vê o final da história antes do começo. É como assistir um filme. Você começa a assistir o filme, não é isso? Você fica. Quando o filme é bom, quando ele atrai e prende você, quem está assistindo, no cinema, na televisão, enfim, na internet, você fica doido para terminar o filme, para saber o final da história. Mas Deus não. Deus vê o filme, o final do filme, antes de começar. Então, Ele prova o nosso amor, prova o seu amor para conosco, suas criaturas, seus entes, criaturas, seres que somos nós, homens e mulheres, pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é maravilhoso, né? A gente ter esse sentimento de graça, de dom inefável, de favor imerecido, que é graça, na nossa vida. E assim como Deus ele é amor e graça, ele exige de nós esse amor para com o próximo, para com o outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículos 37 e 39. Se nós amarmos a Deus, não obedeceremos. Se nós não amarmos a Deus, nós não obedeceremos aos seus mandamentos. Se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, nós não amaremos a Deus. Porque Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor, é caridade, é emoção, é sentimento. Então, é muito bom a gente estar falando da misericórdia, da graça, né? Três atributos e três facetas desse amor de Deus. A misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que ninguém fique doente. O sofrimento, a doença, a depressão, a solidão é consequência e produto do pecado do homem. Pecado em Adão, pecado adâmico ou edênico, né? Em Adão e Eva. A graça de Deus é a bondade benevolente divina para com os que merecem. Os que não merecem, perdão. Nós não merecemos absolutamente nada de Deus, mas, no entanto, Deus nos ama. Deus nos ama. Deus tem graça, favor. Achamos graça diante dos olhos do Senhor, que são santos e puros, porque não há nada em nós, irmãos. A.W. Tozer fala isso nesse livro. Não há nada em nós, não há nada em nós. E a Bíblia está cheia disso, né? Ela está pródiga, ou seja, ela é categórica. Não há nada na nossa vida do homem que faça com que Deus nos ame, nos perdoe. Mas mesmo assim, a despeito de nós, apesar de nós sermos pecadores e não merecemos nada de Deus, Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos salva, porque Ele é amor. Isso é graça. Deus faz algo em nós, ou fez algo por nós, que é entregar o seu Filho, sem nós merecermos nada. Isso é graça. Que Deus abençoe.